Olá, Santa Cruz, boa tarde a todos, boa tarde a todos aqueles que estão sintonizados em mais uma programação A Voz da Profecia. Esse é o programa semanal, toda sexta-feira nós nos encontramos nessa emissora, nessa sintonia, para trazer a palavra de Deus para você. E é por isso que eu convido você a, neste momento, agora se concentrar, durante essa próxima hora, abrir a Bíblia, abrir os olhos, os ouvidos, o seu coração e deixar Deus falar com você. Hoje nós vamos estudar o último capítulo da carta de Filipenses. Portanto, convido você a já abrir a sua Bíblia, no capítulo 4 de Filipenses, onde mais teremos um relato da história de Paulo, juntamente com também o que aconteceu com os irmãos da igreja de Filipos, e que essas lições que nós vamos estudar hoje sirvam para nós também. Então esse é o convite que eu faço para você agora. Que a paz, a graça e o poder de Deus estejam sobre sua vida, porque a partir de agora você está no programa Voz da Profecia para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada e assim termos uma comunhão e uma proximidade muito maior com o nosso Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Olá, Evandro, como você está? Como tem passado? Nós aí já nessa Semana Santa relembrando o sacrifício de Jesus, a morte no Calvário, mas acima de tudo a gente não deve esquecer da sua ressurreição, não é isso? Isso mesmo, Leila. Boa tarde a todos, a você que está nos ouvindo, que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja com cada um de nós, que alegria eu estar com você e estarmos mais uma vez nesse programa, né? Então quero desejar a todos uma ótima, abençoada Páscoa, né? Lembrando que Páscoa é Cristo, então que nessa sexta-feira, nesse sábado, nesse domingo, o seu coração esteja voltado a Jesus Cristo, né? A nossa mensagem aqui é sempre levar Jesus Cristo à sua casa, à sua família, que Ele esteja mais perto de você, que você busque a Cristo, sempre foi nossa mensagem. Independente de você ser Assembleia, Adventista, Batista, não importa. Todos estamos reunidos para estudar a palavra de Cristo, e isso é o que importa. Quero desejar a você também que essa sexta-feira seja abençoada. Mas falando também em bênçãos, tem o nosso canal do YouTube. Você pega seu celular, seu computador, o seu tablet, né? Vai na televisão e digita Novo Tempo Santa Cruz. Um símbolo azul do logo adventista estará lá, azul com branco. E você vai clicar e vai ter todos os programas anteriores em formato de áudio para você ouvir. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar uma mensagem, um pedido de louvor, de oração, entrar em contato conosco, e estamos aguardando a sua mensagem. Isso mesmo, então mande a sua mensagem, o seu pedido de oração, seu pedido de música, sua sugestão, enfim, fale conosco que nós estamos aqui para te ouvir. Falando em ouvir, nesse momento, como de costume, nós vamos ouvir uma mensagem musical muito especial. Nós vamos ouvir Sonete, Eu Posso Todas as Coisas, porque nós vamos meditar naquele verso que é muito comum, que a gente escuta muito por aí, que Paulo fala que podemos todas as coisas em Cristo Jesus, né, que nos fortalece. E logo em seguida ouviremos o resumo do capítulo de hoje, Reavivados por Sua Palavra. Fica por aí, pessoal, que a gente volta já com a nossa programação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As lutas da vida me fazem chorar e até sou tentado a desanimar.
desanimar, mas em Cristo encontro a força e o poder que está disponível a todo que crê. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso é possível sempre eu me alegrar e por toda a vida orar sem cessar. Em tudo dar graças, que é a vontade de Deus, que por Jesus Cristo cumpre o que prometeu. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu vou confiar naquele que me fortalece. Com gratidão vou louvar aquele que me fortalece. Meu coração vai cantar aquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Vou louvar e esperar naquele que me fortalece. Exaltar, confiar naquele que me fortalece. Adorar e me alegrar naquele que me fortalece. Cultura FM, amor de rádio. Esta é a voz da profecia. A carta escrita por Paulo aos Filipenses é uma das famosas epístolas de prisão, ou seja, ele a escreveu enquanto estava preso, aguardando seu julgamento e posteriormente sua execução. Porém, apesar de ter sido escrita neste contexto, a carta não apresenta sentimentos negativos. Pelo contrário, este é um livro do Novo Testamento onde mais vezes aparece a palavra alegria, como pode ser visto no verso 4 do último capítulo, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual o segredo para se manter feliz, mesmo em meio às adversidades? A resposta está nos versos posteriores, que declara: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo mostra que a paz interior não pode ser roubada por situações exteriores. A verdadeira fé em Deus traz paz à mente inquieta. Como então cultivar esta fé? A resposta está no verso 8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O segredo para a alegria e a paz que dominavam a mente de Paulo estava na forma como que ele a alimentava. Conteúdos puros geram uma mente pura, conteúdos amáveis geram uma mente amável. Porém, o contrário também é verdade. Conteúdos negativos, pessimistas, maldosos e caóticos geram uma mente doentia e impaciente. Por isso, no final de contas, o segredo para a vida é saber alimentar a mente com o conteúdo certo, pois o que entra certamente gera frutos. Pensamentos se tornarão ações, ações se tornarão hábitos, e hábitos decidirão nosso destino.
Muito bem, já estamos de volta depois dessa música baseada no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós vamos entender direitinho também esse conceito, tá? E você ouviu aí também os reavivados pela sua palavra e contando um pouco do que nós vamos estudar hoje. Hoje o capítulo está muito simples, está bem sucinto, bem objetivo. E vai ficar muito claro para o nosso estudo. Por isso, convido nesse momento a você e eu, todos nós, baixarmos a cabeça, fecharmos os olhos, pensarmos em Deus e pedir a inspiração dele através de uma oração. Então vamos juntos orar? Pai querido, Pai amado que estás no céu, agradecemos mais uma vez por este momento, por esse programa, por cada ouvinte que nos escuta neste momento através da internet, do rádio ou do canal do YouTube, mas que tirou esse tempo para ouvir a Tua voz. Então fale conosco, Pai, nos inspire, nos capacite, nos dê o Teu Santo Espírito para compreendermos, para praticarmos a Tua palavra. Esteja sempre conosco, é o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom falar com Deus, não é, gente? Vamos lá para a nossa leitura. Hoje vamos terminar o capítulo 4, ou seja, o livro de Filipenses. Na semana passada nós estudamos o capítulo 3, onde Paulo contou a exortação referente à alegria cristã. Só nessa carta, gente, Paulo fala várias vezes sobre ter alegria. E parece até um contraste, porque nesse momento em que Paulo escrevia essa carta, ele estava preso, mas ele falava da alegria. Mas a alegria por estar preso? Não, a alegria por estar em Cristo Jesus. Ele também avisou aos irmãos contra os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos religiosos que ensinavam aquilo que não estava na palavra. Ele também falou da soberana vocação, tanto dele, e que também serve para nós que a gente siga perseverando para conseguir o alvo que nós tanto almejamos. E por último, ele finalizou falando dos inimigos da cruz de Cristo, aqueles que não acreditavam na crucifixão e pior ainda, não acreditando na ressurreição de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade, onde Paulo fala também dessa alegria, estar em Cristo Jesus, e também mais uma exortação em relação aos desentendimentos entre os irmãos e as irmãs da igreja, tá certo? Então vamos lá, capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 1. Convido você a ler junto comigo. Minha versão é a do texto da Nova Versão Internacional, mas o sentido é o mesmo, tá bem? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1, que diz: Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tanto tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos dar uma pausa aqui, tá bem? A introdução, mais uma vez, Paulo começa já dizendo esse portanto, ou seja, concluindo, finalmente, dizendo aqui na minha mensagem final, irmãos, ele disse que os irmãos, aliás, eram muito saudosos. Paulo amava demais esses irmãos. E ele tinha saudade desses irmãos. Ele dizia até que os irmãos eram a alegria dele e sua coroa. Mas ele disse mais uma vez para os irmãos permanecerem firmes no Senhor, continuarem firmes no Senhor. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, parece até um pouco
difícil permanecer firme no Senhor. Analisando a situação do mundo, a situação em que nós vivemos, a nossa sociedade, parece até um pouco difícil permanecer firme, porque quando você olha para toda a violência ou caos que está acontecendo no planeta, você pensa assim, acho que não adianta, melhor desistir. Mas não, Paulo diz para permanecer. Evandro, como é que a gente pode permanecer firme numa situação em que nós vivemos no nosso dia a dia? Realmente é algo muito interessante para a gente analisar e iniciar, né? Então, antes de responder essa pergunta, né, só dando uma explanada aqui no verso 1, é que Paulo fala, né, que vocês são minha alegria e a minha coroa, né? Essa coroa é muito mais do que uma coroa, uma expressão de Paulo, né? Se você pegar o próprio Filipenses aqui, capítulo 2, verso 16, ele diz o seguinte: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então, esse verso dá para mostrar que Paulo gostou muito de Filipenses, né, da cidade de Filipos. Então, perceba que a igreja aqui na cidade era uma igreja muito abençoada. Quando você pega ali, por exemplo, a cidade de Corinto, por exemplo, de Efésios, era uma cidade um pouco que dava trabalho, que tinha desavenças, que tinha muita idolatria. As pessoas ainda estavam adorando a Deus de modo errado, mas a cidade de Filipe era uma cidade que era muito amada. Era uma cidade que tinha muitas pessoas, né, ajudando. E permaneçam assim firmes no Senhor. Essa expressão aqui de Paulo, firmes no Senhor, Paulo fala mais ou menos 40 vezes em toda a sua carta. Então é uma expressão bem usada por Paulo, né? E aqui, Leila, está justamente só no verso 1 a resposta, né, da sua pergunta. Como a gente pode vencer tudo isso, né, permanecer, é justamente ficando firmes no Senhor. Só o verso 1 já tem muita coisa a se falar, olha só que interessante. Então é não desistir. Então é permanecer, por mais que tenha as coisas difíceis dessa vida, não é? Então é permanecer com Cristo Jesus, apesar da situação difícil. Paulo permaneceu, né? Enquanto ele estava preso, estava escrevendo carta aos irmãos da igreja. A gente numa situação assim, o que a gente pensaria, né? Só focaria na nossa dor, naquele momento ali, passando frio, fome, sede, solidão. E aí pensar, não, todo mundo me abandonou. Mas pelo contrário, mesmo preso, ele escrevia cartas para os irmãos, né? Outra coisa também que Paulo faz um apelo aqui, do 2 até o 7, é para a união também dos irmãos. Inclusive, ele até cita duas mulheres, Evódia e Sintique. E em cima disso, a gente pode tirar muito ensinamento em relação aos desentendimentos. Porque ele diz que roga. Então, ele orava por Sintique e por Evódia. Mas por que ele orava? Desentendimento, gente, entre irmãos não é exclusividade das igrejas atuais, né? Mas quem eram Evódia e Sintique, que foi mencionado aqui no texto? Além dos nomes diferentes, algumas observações iniciais podem ser mencionadas. Essas eram duas mulheres na igreja de Filipos, o que é indicado pelos nomes femininos. Elas não são mencionadas em nenhum outro lugar das Escrituras. Os detalhes específicos da discórdia entre elas não são oferecidos. Paulo as aconselha a alcançar a harmonia. Rogo, ele diz, não há nenhuma repreensão, nem pose de questão de clérigo na atitude do apóstolo. Ele apela ao quê? A consciência delas. Ele apela ao coração delas duas. Quando ele disse que rogava, que pedia a Deus para que elas ficassem em harmonia. Então, aqui indica que elas tinham algum desentendimento. Então, é impressionante aquilo que o apóstolo não faz. Ele não apresenta nenhum seminário com um programa, vamos dizer, passo a passo, sobre como deixar desentendimentos em 5 dias, ou dar tipo assim uma bronca. Não, ele não acrescenta nenhuma advertência ou ameaça.
Você não vê Paulo dizendo assim, olha, eu dou 2 semanas para vocês resolverem o problema de vocês. Ou você também não vê na Bíblia ele dizendo assim, ó, se vocês não se acertarem, eu vou eu vou ficar chateado, ou eu não vou mais aí. Parece uma mãe repreendendo um filho, né? Mas não existe isso aqui. Não tem nenhum moralismo, né, nas palavras de Paulo aqui. Mas ele apela ao coração, à consciência, ao emocional. Paulo trata da questão com dignidade, ele trata disso com graça. Embora expressando a sua preocupação, evidente na palavra traduzida por rogar, ele não tenta administrar a situação à distância. Algumas versões da Bíblia traduzem as palavras de Paulo de maneira diferente. Ele pode dizer assim, eu rogo. Tem outras versões que diz, eu apelo, ou então eu peço por favor. Isso repetindo o verbo, e ele dá essa impressão de que há erro nos 2 lados, ou seja, das 2 partes, tanto de uma quanto de outra. Então nisso a gente encontra um princípio para tratar as desarmonias entre pessoas ou grupos. É preciso reconhecer que certa medida de culpa é encontrada nos 2 lados. Assim, a solução nunca é unilateral. Os 2 lados devem ser encorajados a ver suas falhas e a encontrar um meio termo. E qual é o meio termo? Aí Paulo sugere. Ele diz, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, pense de maneira que vocês concordem. Concordem o quê? No Senhor. Da mesma forma que o verso anterior indica que devemos permanecer firmes no Senhor, esse verso mostra que devemos buscar a harmonia nele. Os 2 lados devem focalizar Cristo em busca de solução. Ao nos tratar com graça e perdão, Cristo ele nos desafia a estender a graça e o perdão também aos outros. Ao longo dos séculos, essas 2 irmãs da igreja primitiva, Evódia e Sintique, são símbolos de pessoas que viveram em desentendimento. Isso é tudo o que sabemos sobre elas. Mas pense agora, se sua vida tivesse que ser descrita em uma frase, como no caso dessas mulheres, qual seria essa frase, não é? Então, gente, vamos analisar direitinho os conselhos de Deus. Se as pessoas que estão na igreja todas buscam somente Cristo, por que haver desavença, não é? Então, aqui no caso, Paulo estava apelando, pedindo por favor que as irmãs se entendessem. E se a gente trazer isso para o dia de hoje, Evandro, não é diferente, né? Há muitas contendas, desentendimentos dentro da igreja. Existe sim. E é interessante que Paulo não quer que isso aconteça. Obviamente, Cristo não quer que isso aconteça, né? É obra do maligno de fazer com que os irmãos briguem, não fiquem unidos, né? Porque uma igreja unida, uma igreja em harmonia, a pregação vai muito longe, né? Então, as irmãs aqui brigado, né? Poderia ter divergência na igreja, problemas, né? E é interessante que no verso 3, Paulo também cita até Clemente, olha só, com Clemente e meus demais cooperadores. Clemente era um bispo de Roma, cerca do ano 90 ao ano 99 depois de Cristo, mais ou menos. Ele era um bispo que estava ajudando a igreja de Cristo, olha só. Então, veja, outras pessoas também podem ajudar na causa de Cristo, né? Então Paulo fala, os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês vão estar no céu se continuarem amando a Cristo, tendo fé em Cristo, praticando boas obras e tudo mais, né? O conjunto todo, né? Então é muito importante esse ponto. Verso 4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Então, Leila, hoje em dia, em um mundo caótico, cheio de doenças, de problemas, de violência, como se alegrar, não é? E Paulo repete 2 vezes, né? Alegrem-se, né? Hoje em dia, as pessoas querem buscar alegria, prazer e emoções em coisas erradas. Mas o que a gente se alegra mesmo é em Cristo, né? É a nossa fonte de alegria. Então, por mais que as dificuldades apareçam, se a gente estiver
firmes em Cristo é como aquela palavra que Jesus falou. A gente constrói a nossa casa em rocha firme, em rocha sólida. Mas se vem as atribulações e eu já me perco e tudo mais, né? A gente construiu a nossa casa em areia, né? Que pode se abalar. Mas aí, o verso 6 complementa o verso 5. Não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só, em orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Então, Leila, verso 5 e verso 6 é o que muitas pessoas precisam. Alegrar-se e deixar a ansiedade de lado. Mas, sempre citando Mateus capítulo 11, verso 28, né? Venham até mim os que estão cansados e sobrecarregados, que Cristo dará descanso. Essa é a mensagem que Paulo quis dar, né? Que Cristo é a solução. Isso mesmo. A gente percebe, né, que o tempo todo Paulo em suas cartas, digamos assim, que vem repetindo as mesmas exortações, os mesmos conselhos: permanecer firme, que estejam em Cristo, que tenham harmonia, que parem de desentendimento. E é isso então que mostra que era uma coisa constante. Então nós temos que ter esse discernimento, essa vontade de fato estar em Cristo. Se realmente amamos a Cristo, devemos viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Esse é o seu maior exemplo, não é? E é por isso que aqui no verso 8 e 9, que nós vamos ler, Paulo continua dizendo o que nós devemos pensar. Por que deve ser nosso pensamento? Por quê? Porque tudo começa do pensamento. Tudo começa na mente. O que nós devemos fazer então para melhorar? 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui é onde começa. Jesus até falou sobre a questão do pensamento, né? Porque é daqui onde gera tudo. A psicologia diz, né, que quando a gente tem um certo sentimento que gera um pensamento, e que de um pensamento gera uma atitude, uma ação ou um comportamento. Então é aqui que começa. Então quando a gente começa a desenvolver essa questão do pensamento, do sentimento, aí é onde nós tomamos nossas atitudes baseado nesses sentimentos ou nesses pensamentos. E aqui então está a solução. Qual é o pensamento que devemos ter? Ele diz finalmente, ou seja, concluindo, irmãos, mais uma vez eu estou dizendo a vocês, o que vocês devem fazer? Pense, ou seja, o pensamento de vocês deve ter o quê? Coisas que são verdadeiras, pura, respeitável, justa, amável, que é de boa fama, as virtudes. Aí sim, deve ser isso que deve ocupar a nossa mente. E aí agora gera o quê? O comportamento, a atitude. Você pensando, e aí o que ele diz? Tudo isso está ocupando o seu pensamento, agora pratique. Agora o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, agora você faça o quê? Pratique. Estão percebendo, meus queridos, que o pensamento é onde começa todas as coisas, né? A atitude. Você pensa e aí você age. Ou muitas vezes a gente deve pensar, mas nem todo pensamento a gente deve agir. Agora, se o pensamento for descrito como Paulo falou aqui, então pode agir. Porque o pensamento é o que? É de pureza, é de justiça, é de boa fama, é de virtudes, é de coisas boas. Então, pode praticar à vontade, tá? Então é isso que a gente aprende de Cristo e aprende de Paulo. É uma coisa que nós devemos fazer o possível, é pensar todas as coisas que são do alto. Agora, como é que eu alimento esses pensamentos? Eu vou alimentar, sim, meus pensamentos de tudo que é puro, bom, santo, justo. Como é que eu faço? Como é que eu alimento meus pensamentos? Buscando a fonte.
a fonte de todo pensamento bom, verdadeiro, puro, justo, santo, de boa fama, que é Cristo. Então basta a gente estudar a palavra de Deus. Uma coisa que a gente sabe é que pelo contemplar, a nossa vida pode ser mudada. Então quando você contempla a Cristo, ou seja, seus pensamentos se voltam exclusivamente para Cristo, então as suas atitudes melhoram. Quanto mais eu e você nos aproximamos de Cristo, mais sentimos a nossa vergonha pecaminosa e mais somos impulsionados a mudar. E quanto mais mudamos e os nossos pensamentos mudam também para melhor, mais nos aproximamos uns dos outros. Deixa eu perguntar para você, minha irmã Cláudia. Você quer estar com Deus? Creio que sim, não é? E você, meu irmão Pedro, você quer estar com Deus? Creio que sim também. E você, Leila, quer estar com Deus? Sem sombra de dúvida, estou até lutando para isso. E Paulo dá a resposta, né? Justamente isso. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver excelência ou digno de louvor, a gente tem que pensar nessas coisas. Paulo dá 8 palavras, né? Dá 8 chaves aqui para termos na nossa cabeça. Lembrando que no verso 7, né? Que a gente tem que guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Para eu estar com Cristo e Cristo estar comigo, eu preciso pensar e ter na minha vida tudo que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? A palavra de Cristo. O que Paulo quis dizer com tudo que é nobre? Em relação a ajudar o meu próximo, né? Porque é algo nobre. E o que é correto? Não pecar. E o que é puro? Ter a mente voltada para as coisas espirituais e deixar de lado todas as coisas imorais. O que é amável? É demonstrar amor. E o que é ter boa fama? É justamente você ser uma pessoa que demonstra e que mostra e é uma pessoa amável, que faz bem às pessoas, que por onde passa, olha só, essa é uma pessoa boa. E tudo que houver excelente e digno de louvor, que você louve a Deus, isso tem que estar nas nossas cabeças. Tanto é também que lá em Gálatas capítulo 6, versos 22 e 23, Paulo também dá 9 características, né, de que também tem que estar na nossa vida, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, ser uma pessoa amável, boa, fiel, ser uma pessoa mansa e com domínio próprio. Essas coisas têm que estar na nossa vida. Então, Leila, vamos pegar aqui Gálatas 26, 22 e 23 e misturar, né, e fazer uma vitamina com Filipenses 4, 8 em restante. Quando você juntar tudo e colocar na nossa vida, e com certeza o Deus da paz estará conosco. Estará com você, estará comigo, porque eu estou guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Então, se eu quero passar tempo com Cristo lá no céu, eu tenho que passar tempo com Cristo aqui na terra. Sem sombra de dúvida. Então, essa é a prática agora. É tudo que a gente aprendeu a colocar em prática, é vivenciar isso. Então, meus irmãos, o apelo que Paulo faz aos irmãos em Filipos é o apelo que nós também fazemos aqui através da sua palavra, para mim e para você. O versículo 9 diz: ponham em prática o que vocês aprenderam e receberam, ouviram, viram isso, pratiquem, porque o Deus da paz estará convosco. Então, a melhor certeza que essa, Deus estando conosco, as coisas fluem. Tanto é que as irmãs estavam em desavenças, né? Então, elas estando em desavença só pensavam em coisas ruins. Isso. Aí Paulo fala, não, pense nessas coisas que vocês vão se unir, né? Essa é a tendência, que quando a gente está de mal com alguém, o que a gente só pensa? O pior da outra pessoa. Quer matar o outro, né? Só pensa o pior e vai levantando mais ainda aquela raiva, aquele ódio da outra pessoa. Então, por quê? Porque começou um pensamento. Aquele pensamento, eu não gosto de Evandro porque Evandro é isso, isso, isso. Evandro fez isso, isso. Aí vai alimentando. Aí o seu pensamento só toma conta disso. E aí as suas atitudes vai ser o quê?
odiar o irmão. É verdade. Agora, se eu falo para ela, Leila é uma pessoa correta, amável, pura, eu gosto muito dela, gosto. Muito obrigada. Não é? Vai começar a aumentar, não é? Então é isso que tem que ter na mente. Isso é muito bom. Isso é muito importante, viu, gente? Então, quando a gente for falar das pessoas, que a gente fala o que é bom, o que é positivo, porque também, você também não é perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo. Todos nós temos defeitos. E ninguém quer ouvir palavras negativas, né? Então vamos exaltar o que é de bom da pessoa, tá bom? Vamos continuar agora. Paulo vai falar mais uma vez sobre gratidão. Do versículo 10 até o 13, mais uma vez ele vai falar da gratidão de Paulo, a gratidão dele para com os Filipos. Mais uma vez ele usa a palavra alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem o verso que tanto conhecemos. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas versões também diz, tudo pode aquele que me fortalece. O fato é, gente, que, mais uma vez, Paulo diz para se alegrar. Agora vamos entender a fundo essa questão. Não é, gente, que Paulo estava alegre por estar passando fome. Ou como eu estou feliz, estou passando fome. Ou como eu estou feliz porque eu estou preso. Não, essa alegria vem de Cristo. Porque mesmo em uma situação muito adversa, muito difícil, mantém aquele contentamento. Pela circunstância? Não, mas pelo contentamento de ter Cristo Jesus, tá? Então ele disse, eu me alegro aonde? No Senhor, em Deus, que essa é a essência de você viver bem. Apesar das circunstâncias, mas você ter Cristo no coração. E de fato, ele disse, olha gente, eu fico melhor ainda, eu fico mais feliz ainda porque vocês estão se interessando mais ainda por mim. Não que ele não tivesse essa certeza, mas é porque eles não podiam demonstrar. Por exemplo, os irmãos sentiam saudade de Paulo também. Os irmãos queriam estar perto dele, mas não podia. Por quê? Porque Paulo muitas vezes estava viajando ou estava preso. Então assim, os irmãos demonstravam interesse, claro, em suas orações. Só que aqui ele fala que não podiam demonstrar por conta das circunstâncias pelo qual Paulo passava. Aí esse, Evandro, é mais um ponto para ele estar contente. Porque ele pensa o seguinte, tá, eu tô aqui, tô preso, não tô legal, mas os irmãos estão pensando em mim, os irmãos estão orando por mim, os irmãos estão correspondendo, estão fazendo o que a Bíblia diz. Então isso já dá o quê? Uma certa alegria, já dá certo um contentamento. Até porque Paulo ele se adaptava a todo tipo de situação. Ele disse, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar sede, frio, solidão, eu sei tudo isso. Mas eu tenho Cristo para me fortalecer. Então é isso que Paulo quer dizer. E aí quando ele diz que pode todas as coisas, é o que ele pode o quê? Suportar. Porque se disser assim, eu posso sair dessa prisão nesse momento, ele não podia sair. Não que Deus não pudesse tirá-lo, mas é a questão de que Deus é aquele que pode todas as coisas na nossa vida, inclusive nos dá forças nos momentos difíceis. Você mostrou um lado, Leila, mas também podemos não deixar de lado também o outro lado da moeda, né? Que muitas pessoas falam, de tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou me fortalecer me municiando para roubar um banco, né? Não, também não. As pessoas pensam que de tudo posso naquele que me fortalece até para fazer coisas erradas, né? Vou roubar, vou pecar, vou mentir. Eu preciso mentir para sair de uma situação enrascada, difícil, eu não sei. Aí eu vou contar para que eu me fortaleça e me... Não é nada disso que às vezes também, André, às vezes a pessoa pode até dizer assim, eu tenho fé em Deus que aquela pessoa vai sofrer, eu tenho fé em Deus, ou seja, usa o nome de Deus porque acha que por causa de Deus que você pode todas as coisas, então você pode até amaldiçoar o próximo.
Então não é esse tipo de que você pode todas as coisas. Nenhum ser humano, gente, tem um superpoder. Nenhum. Então ninguém pode todas as coisas, tudo fazer. O que nós podemos, o que Paulo está querendo dizer é que nós podemos suportar tudo através de Jesus. Isso. E um ponto interessante também é que se assemelha muito ao Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então as pessoas pensam, tem um Deus, tem um tudo. Mas o verso mais original diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Porque se eu tenho um Cristo, Cristo me fortalece para ir buscar as coisas, né? Para me dar energia, me motiva, né? Porque analisando o verso aqui, o próprio verso mais anterior, né? O verso 10, alegra-me grandemente no Senhor. Então faz sentido Paulo se alegrar no verso 12, né? Tendo alimentado ou não, com fome ou não, passando dificuldades ou não. Então, tendo Cristo, você se fortalece. Então, aqui as pessoas usam esse verso, né, para vou me fortalecer fazendo coisas erradas. Ou seja, eu posso fazer tudo. Não, eu vou ali com fé, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, eu posso passar a faculdade mesmo sem estudar. Não é bem assim que funciona, né? Eu vou ali com fé, tudo posso naquilo que me fortalece. Aí quero comprar um carro sem nem trabalhar. Não é assim que as coisas funcionam, viu, gente? Então, se fosse assim, Deus só seria o quê? Um caixa eletrônico ou um gênio da lâmpada, né? Para dar tudo pra gente e a gente achar que tá tudo bem e vamos ser felizes. Não é bem por aí. A vida também do cristão é vida de sacrifício. Se fosse assim, Paulo não estaria vivendo a vida que ele estava. Passando fome, frio, sede, apanhando o tempo todo, viajando de um lugar para outro. E ele estava com a certeza de que Deus estava com ele. Então, Deus estando com Paulo e Paulo não tendo tudo o que precisava, como é que ele escreve que tudo pode naquele que lhe fortalece, né? Não é? Então a gente tem que analisar o pé da letra, gente, o original. Então Paulo está querendo dizer que tudo pode aquele, ou seja, Deus pode todas as coisas. Ele nos fortalece. Até porque também, voltando a um salmo, Davi disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Então, ele não disse que não ia andar pelo vale da sombra da morte. Ele disse que eu posso até andar, mas ele vai estar junto comigo. É isso que a gente tem que pensar. Que a gente está passando por uma situação difícil, estamos no mundo caótico, estamos. Mas Deus está nos fortalecendo. Mas que a gente não é super-herói. E esse verso pode ser usado também, se aplica muito bem em questão de dificuldade. Um ente querido, né, infelizmente faleceu, eu posso me fortalecer naquele que me fortalece para resistir e prosseguir a minha vida, né? Então isso pode ser um sentido também aplicável. E também fortalecer quem está doente, dando esperança, dando força ali naquele momento, tá bem, gente? Então que fique esse assunto bem claro. Vamos continuar a leitura agora no versículo 14 em diante, que diz assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ele finaliza no versículo 20. Ora, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora sim, versículo 20. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações.
todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então aqui é a saudação final da carta aos Filipenses, tá? Ai, gente, que emocionante. Parece que a gente, quando lê essas cartas de Paulo, parece que a gente está lendo uma carta que foi enviada para nós mesmos. Aquela carta que foi escrita a punho, né? Assim, à mão. E é muito bom receber essas cartas de alegria, contando as notícias, tá? Então, assim, Paulo, mais uma vez, ele diz que ficava muito feliz com os irmãos, porque eles estavam se associando a eles em relação à tribulação que ele estava passando. Como? Ele disse, ó, que vocês, filipenses, vocês estão vivendo o evangelho, praticando esse evangelho. Como? Me enviando donativos, me enviando ajuda. Como a gente já falou de Epafrodito também, que ajudava através de Epafrodito. Então, voltamos no tempo e, ao mesmo tempo, trazemos para o tempo de hoje. Por exemplo, um cristão, até nesses países que são perseguidos, lá para o lado ali de Myanmar, Tailândia, né? Em que o cristão prega a palavra de Deus. É um fiel servidor de Deus. Mas ele é preso, porque lá não se pode falar de religião cristã. Porque lá é um país totalmente idólatra, com Buda e outras coisas. E aí esse cristão é preso, passa necessidades na prisão. E aí os irmãos da igreja vão lá e vão visitar esse irmão. Chega lá, leva um pão, leva um apoio emocional, leva uma oração. É mais ou menos isso que Paulo estava passando. Então, como é bom você se sentir confortado no momento de dificuldade, no momento de tribulação, você ter um apoio. Então, aqui é por isso que Paulo agradece tanto os irmãos, que tanto em abundância ou na escassez, Deus estava com Paulo e através dos irmãos, das atitudes dos irmãos, também ajudaram Paulo a superar as dificuldades pelo qual ele passou. E olha só o verso 15, como é bonito, né? Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, né, Filipenses? Olha só. Então, era uma cidade que tinha compartilhado, não só com Paulo, mas eu creio que com todo mundo. Então, imagina você, por exemplo, que tem um irmão na sua igreja que ele vai sair para outro estado, fazer sermões, semana de oração em outras igrejas de outro estado, e esse irmão que recebeu, né, a igreja, que entrou na igreja, né, a igreja vai lá e recebe, acolhe, ajuda, né, a mesma coisa com Paulo. Paulo, mesmo viajando por muitas igrejas, por muitas cidades, o povo lá de Filipenses ainda estava enviando donativos, né, ajuda para Paulo, né. Então, como é bom ajudar, participar das tribulações do próximo, né? Alivia a nossa. E o interessante é que no verso 21, né? Saudem a todos em Cristo Jesus. E o verso 22, todos os santos lhe enviam saudação, olha, especialmente os que estão no palácio de César. Então, Paulo pediu para dar saudação dentro do próprio palácio de César, indicando que qualquer pessoa pode ser cristão e pode dar louvor a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, seja cristão, irmão, por onde você andar. Demonstre que ama Cristo, leve a mensagem por onde você quer que vá. Amém. Nós finalizamos aqui o programa de hoje. Nós vamos ouvir agora a mensagem do pastor Michelson Borges para finalizar. E ouviremos em seguida a música com Rafaela Pinho, Seu Amor, ou Sou Feliz. E é isso que nós devemos ser, felizes, não pelas circunstâncias que passamos, mas porque, apesar das circunstâncias, Cristo está sempre conosco, nos dando força. Fica por aí que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais uma carta de Paulo, a carta aos Filipenses. No capítulo 4, vemos que os irmãos eram a alegria de Paulo e ele desejava que eles permanecessem firmes no Senhor. Tanto que o conselho dele é: vivam em harmonia no Senhor. Em Deus, quando o Espírito Santo realmente está presente na vida da igreja, é possível sim haver harmonia na diversidade, unidade na diversidade. Verso 3, nossa maior esperança é: seus nomes estão escritos no livro da vida. 4, alegrem-se sempre no Senhor.
porque fora dele realmente não há alegria verdadeira. E repito, Paulo estava dizendo isso numa cadeia, numa prisão. Portanto, é possível, sim, sermos alegres, termos paz no coração, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. Paulo estava vivendo exatamente isso. Verso 5, cristão de verdade é amável, pois sente que Deus está sempre por perto dele. E Deus nos torna amáveis. Quando vivemos em comunhão com Deus, Ele toma conta de nossos sentimentos, nossas palavras, nossos pensamentos, e assim podemos realmente ser amáveis, algo que talvez naturalmente não sejamos. Verso 6, não viva ansioso, confie sempre em Deus, ore sempre. 7, a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nosso coração e nossa mente. Verso 8 é realmente muito importante para aqueles que lidam com os meios de comunicação, que são consumidores de conteúdos da mídia, ou seja, praticamente todos nós, todo ser humano aqui no século XXI. E o verso 8, ele fala do conteúdo que deve ocupar nossa mente. Um verdadeiro antivírus mental é esse verso. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente. Nossas leituras, os filmes que assistimos, os sites pelos quais navegamos são assim? Estão de acordo com esses critérios aqui do verso 8? Faria bem imprimir e colar esse verso em nossa TV, nosso computador, nosso player, etc., para que ele pudesse então, para que qualquer conteúdo fosse submetido realmente ao crivo deste verso, que deve ser uma baliza, um modelo daquilo que temos que consumir e daquilo que devemos evitar aí nos meios de comunicação. Verso 9, de nada adianta saber e não praticar o que se sabe, porque nesse caso é um auto-engano. Se a religião ficar apenas no emocionalismo vazio e sem prática, é apenas entretenimento momentâneo, é o que também diz o verso 9. Como pode ter paz alguém que enche a mente de lixo e não pratica a religião que conhece? O Deus da paz estará com vocês, é a promessa do verso 9. Amém por isso. Que Ele realmente esteja ao nosso lado e nos dê a paz de que precisamos. Versos 11 e 12, aprendamos a nos adaptar a qualquer circunstância e a desenvolver resiliência. Sejamos gratos e contentes tanto na fartura quanto na faltura. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, suportar as dificuldades da vida. Lembre-se de que Paulo escreveu isso quando estava preso. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar realmente aquilo que me infringirem, as dificuldades, até a prisão, se for o caso, como Paulo também enfrentou. Verso 18, quando ofertamos e ajudamos os necessitados, é como se estivéssemos doando a Deus. 19, Deus suprirá todas as nossas necessidades reais. Confiemos nisso. 20, o verso 20 diz, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. 22, o cristianismo se expandia. Havia conversos até no palácio de César. Sejamos cristãos em todo lugar, para que as pessoas possam ver Jesus em nós e também sintam o desejo de conhecê-lo. Onde quer que nós estejamos, sejamos luz ali. Os que andam com Cristo, ainda que pecadores, podem ser considerados santos. É a promessa do verso 22. E, finalmente, o verso 23 nos ensina que, se seguirmos as recomendações de Paulo, a graça de Jesus estará em nosso espírito, em nossa mente. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus, nosso Deus, Salvador e Senhor. Cultura FM, amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Se paz é mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte, sofrer. Oh, seja o que for, tu me fazes
acreditar no verdadeiro amor. Às vezes as promessas são quebradas sem razão, mas o amor para sempre existirá. O amor de Deus é como um rio que traz a vida onde está e leva os pecados para o mar. Esquece toda a culpa, perdoa e limpa o coração. O seu amor para sempre existirá. Seu amor é como um rio. Seu amor é como o mar. Seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Se você não tem um lar, nem amigos, nem irmãos, existe alguém que espera por você. Mas se nunca encontrares apenas um lugar de paz, o amor de Deus para sempre existirá. Seu amor é como um rio. Seu amor é como o mar. Seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Já estamos finalizando o nosso programa. Só por último, queria aqui fazer uma pergunta final para você. Hoje Paulo falou para permanecer firme. O que representa permanecer firme? Sabe o que representa, gente? Seguir os ensinamentos de Cristo, receber sua palavra, aceitar suas prioridades, buscar e viver a vontade de Deus, amar as pessoas. Aqueles que se comprometerem com essas coisas terão menos dificuldades em se relacionar com os outros membros da família de Deus. E não é de se surpreender que o próximo problema que o apóstolo trata na Epístola aos Filipenses, depois de apelar para que eles permaneçam firmes, é a questão do relacionamento entre aqueles que realmente são unidos pelo nome de Jesus. E eu pergunto a você, em que você quer permanecer firme? Em que você deve permanecer firme? No Senhor ou naquilo que lhe agrada? Você deve permanecer firme no Senhor ou honrando as tradições e as formalidades? Permanecer firme ou com os amigos do seu clube, do bar, da bebedeira? Então essas são as alternativas que contrariam o propósito de permanecer firme no Senhor. São obstáculos à solução de desarmonias da igreja.
Então, que nada impeça de você permanecer firme no Senhor. Que Deus abençoe você, tenha um excelente final de semana de Páscoa, reflita no amor de Jesus, que realmente Páscoa não é coelho, é cordeiro, o Cordeiro de Deus. Páscoa não é chocolate, é sangue de Jesus. Páscoa é a reflexão de um amor sacrificado na cruz do Calvário chamado Filho de Deus. Então que você reflita nisso e pare para pensar que o maior jejum que você faz não é de comer carne. Claro que não deveríamos comer, mas o maior verdadeiro jejum é o jejum de língua, de coração, de pensamento e de atitudes. Fique com Deus, tenha uma excelente Páscoa, bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus o permitir. E para você, Evandro, também eu desejo uma feliz Páscoa, que Deus continue te abençoando. Amém, Leila. Feliz Páscoa. Que a morte a Cristo, a morte e a vida de Cristo seja fundamentado no seu coração e de você, meu ouvinte, que está nos ouvindo. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo. Nesse momento, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Que essa sexta-feira e que essa Páscoa, Senhor, que cada pessoa reconheça a Cristo e não o simbolismo que é a Páscoa e consumismo. Oramos, Senhor, para que essa casa seja rica do Espírito Santo. Nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.